Olá, meu querido aluno. Aqui é o professor Cristiano, professor de língua portuguesa, seu professor aí do 9º ano. E hoje eu trouxe para vocês aqui um conteúdo chamado o Poema Protesto, tá? Um objeto de conhecimento chamado Poema Protesto. Esses vídeos que eu estou fazendo têm o objetivo de ajudar vocês a entenderem as aulas que nós estamos passando, tá? Então, está difícil aí o retorno às aulas e nós estamos fazendo de tudo para tentar levar esse conteúdo até você. E aí, para que não fique difícil você só ler em casa, ficar só lendo o conteúdo, e muitas das vezes surgem muitas dúvidas, eu decidi fazer um vídeo para cada conteúdo que nós formos estudar. Este aqui é o primeiro, sobre o primeiro assunto do livro, que se chama Poema Protesto. É importante para essa aula que você a acompanhe com o seu livro didático. Pega seu livro, página 18, Poema Protesto, a voz em ação. Será que tem como a minha voz em ação através do poema protesto? É isso que acontece nesse tipo de composição. Mas, professor, o que é poema? Eu não sei nem o que é poema, o que vem ser poema protesto. Tudo bem. Poema, galera, é um gênero textual que ele é conhecido por ter uma estrutura diferente, um jeito de se escrever diferente. Dele tem estrofes, tem rimas, as palavras têm uma certa musicalidade. Enquanto você lê, elas têm a capacidade de criar imagens na sua mente. Isso é um poema protesto. Isso é um poema. Agora, o que é um poema protesto? É um poema que é feito para você protestar. É um poema que você faz que você ou os autores fazem justamente para chamar a atenção sobre um problema ou uma situação de injustiça que está afetando a coletividade. Vamos ver o conceito? O poema protesto é uma das formas do gênero textual poema. Nele, o eu lírico declara sua firme discordância e crítica em relação a algo. O que pode ser criticado num poema protesto? O que ele traz? Ele pode criticar uma decisão política, algo que o governador, o prefeito tomou, ou os deputados, enfim. Pode ser feito para criticar ou para protestar sobre essa decisão, ou ele pode também ser feito para tratar de um problema social, alguma situação que está afetando a maioria das pessoas. Então pode ser feito o poema protesto para protestar em relação a essa situação, ou então ele é feito para protestar em relação a uma injustiça, algo que está acontecendo que é uma situação muito injusta. Então, poema protesto é quando você usa a arte para protestar. No caso, essa arte aí, o poema, usa o poema para chamar a atenção sobre alguma situação. Isso é um poema protesto, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo desse trecho do poema A Bomba Suja, que é um poema do nosso querido Ferreira Goulart, que é um autor maranhense, e nós vamos ler e entender um pouquinho sobre esse poema. Esse sinalzinho bem aqui que vocês podem perguntar é porque existem mais versos antes e esse outro aqui no final é porque existem versos depois, mas eu só coloquei essa parte. Então eu preciso identificar que isso aqui não é todo, existem mais partes, tá? Vamos ler. Bomba colocada nele muito antes dele nascer, que quando a vida desperta, nele começa a bater. Bomba colocada nele pelos séculos de fome e que explode em diarreia no corpo de quem não come. Não é uma bomba limpa, é uma bomba suja e mansa que elimina sem barulho vários milhões de crianças. Sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar: quem é que faz essa fome? Quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem? Quem faz café virar dólar e faz arroz virar fome é o mesmo que põe a bomba suja no corpo. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. Olha este poema, como Ferreira Goulart faz esse poema protesto para chamar a atenção sobre a fome que assola o Nordeste brasileiro. E ele diz, olha, aquele que faz o café virar dólar é o mesmo que faz
o arroz virar fome. Ou seja, ele está acusando que os grandes empresários, as autoridades, essas que fazem, esses que fazem, que a gente acha que às vezes estão fazendo coisas boas, são os mesmos que fazem com que essa fome exista. Então isso aqui é um poema que ele fez para protestar sobre essa fome que mata milhões de crianças. Isso aqui é um exemplo de um poema protesto, tá? Olha outro exemplo. ESP. Mal você abre os olhos e uma voz que lhe vem dizer o que fazer, o que comer, como vestir. Todos querem se meter numa coisa que só você compete, viver a sua vida, deletar, destruir, detonar. Esses atravessadores. A vida é uma só e a única verdade é a sua experiência. Não terceirize a sua vida. Viva, viva, viva. Essa é a sua vida. Esse poema, galera, ele vem criticar aquelas pessoas que estão todo o tempo dizendo o que nós devemos fazer. Vista isso, coma isso, assista isso aqui, vá por aqui. Ele diz, não, o que ele quer dizer? Não terceirize a sua vida, ou seja, terceirizar é passar para outro. Não deixe com que outro assuma a sua vida. Então isso aqui é um poema protesto para essa situação, para chamar a atenção sobre essa situação. E aí você percebe que o autor, ele coloca mesmo você, o veio ser, como se estivesse escrevendo na internet, né? E aí ele coloca o que aqui. Até isso pode ser uma forma de protesto, para dizer, nem as regras gramaticais mandam em mim. Eu escrevo do jeito que eu quero. Mais ou menos isso pode ser também uma espécie de protesto, por isso que ele escreveu desse jeito. Mas, professor, eu posso escrever de qualquer forma no poema? Os poemas, a música, eles têm o que nós chamamos de licença poética. Você pode escrever do jeito que as pessoas dizem escrever errado, mas não é errado. Mas você pode escrever da forma como você quiser. O poema, a arte, ela tem essa liberdade, tá? Por isso que ele tem essa liberdade para escrever desse jeito, essa produção textual. Olha só, como os demais poemas, o poema protesto também se caracteriza pelo trabalho consciente com a linguagem, observado na escolha e na organização especial das palavras. Os poetas dedicam-se à construção dos verbos, trabalhando a musicalidade do texto e a construção de imagens. O poema, gente, ele não é feito de qualquer maneira. O poema, você senta, você pensa, você tem que juntar ali conteúdo, rima e arte. Então, existe todo um trabalho para que um poema seja feito, para que essa linguagem, essa comunicação seja estabelecida. O poema também ele tem uma musicalidade. Quem dá essa musicalidade para os poemas? É justamente essa combinação de palavras, essas rimas. E ele também constrói imagens, tá? Por isso que quando você está lendo um livro, é comum, eu até digo que a primeira tela de cinema é a nossa mente. Quando você está lendo, você começa a imaginar como é a casa, como é o lago, como é a pessoa, a partir das descrições que são feitas. Então, essas imagens que você faz na sua mente é justamente o que o poema consegue construir, as histórias também, por meio dessas palavras, tá? Algumas características aí do poema protesto. Isso aqui é importante, tá? O poema protesto expressa uma declaração de discordância em relação a algo que afeta negativamente o coletivo. Então, o poema protesto ele não vai tratar de um problema que afeta só você. É um problema, uma situação, uma injustiça que afeta várias pessoas. As produções desse gênero costumam identificar os responsáveis pelo problema denunciado. Vocês viram lá que ele diz, olha, o mesmo que faz o café virar dólar é o que traz a fome? Pois é, ele está identificando, a gente já sabe que são os grandes empresários, que são as autoridades. Então, o poema protesto, geralmente você pode identificar quem é o culpado dessa situação. Além de abordar o problema, o poema protesto procura indicar modos de atuação para o interlocutor. Ou seja, o poema protesto ele também traz o que pode ser feito para que essa situação ela seja melhorada, para que seja o que você podemos fazer para que isso acabe ou pelo menos diminua. O poema protesto possui formas variadas, ou seja, não existe uma forma fixa do poema protesto, ele é feito todo o tempo desse jeito. Existe uma liberdade para que a pessoa faça da forma como ela quiser, tá?
Verso, rima, estrofe, o que é isso que nós falamos aqui? Vamos voltar para o poema aqui. Vocês percebem que o poema ele tem uma estrutura diferenciada dos demais textos, né, que a gente escreve em parágrafos. O poema ele é formado por versos. O que é versos? É cada linha que um poema tem. Cada linha dessa aqui que o poema tem, a gente chama de versos. E o conjunto de versos, que tem esse espaço aqui entre eles, esse conjunto de versos nós chamamos de estrofes. Tá? Estrofes. Essas estrofes são esses conjuntos de versos. Se eu perguntasse para você quantas estrofes tem aqui esse poema, você ia me dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes, tá? Que são 7 conjuntos de versos. E rima, professor? Rima é essa combinação que é feita, que o poeta faz com as palavras. Olha aqui, bomba colocada nele muito antes dele nascer, que quando a vida desperta, nele começa a bater, ó. Nascer e bater. Tem uma rima aqui, certo? Olha a outra bem aqui, ó. Sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí, rimando com ali, se espalha de leste a oeste, aqui, este e este, tá? Isso é rima. Certo, gente? O que são os haikais, né? Que tem também no livro de vocês. São formas poéticas que elas têm origem japonesa, oriental. E geralmente os temas são relacionados à natureza e eles são bem curtos, são concisos, ou seja, são curtos, são diretos. Eles costumam ter apenas 3 versos, tá? Nos haikais. Olha os exemplos. Primavel, o perfume da flor e a risada dos meninos são da mesma cor. Olha o outro. Gota de suor rola pelo rosto, lágrima sem dor. Então, suor que rola pelo rosto é uma lágrima sem dor. Então, esses aqui são os haikais, que é uma estrutura aí de poema oriental, tá? A atividade que eu quero que vocês façam é bem simples. Vocês vão ler as instruções da página 27 e 28, são instruções de como fazer um poema protesto. Vocês vão ler as instruções. Vocês vão tentar escrever um poema protesto sobre alguma situação aí que você percebe que tem que protestar, que tem que falar, enfim, tá? Vocês vão colocar numa folha e entregar junto com as atividades para mim. Além disso, eu quero que vocês leiam o poema que nós já lemos aqui, da página 22, que é um outro poema protesto. Vocês vão ler o poema da página 22 e vão fazer as atividades somente a primeira e a segunda questão da página 23. Ler o poema da página 22 e fazer apenas as atividades, a primeira e a segunda questão da página 23, tá? Ok, gente? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse objeto de conhecimento chamado poema protesto. Até a próxima. Te inscreve no canal. Eu vou colocar mais vídeos sobre os outros conteúdos e você vai só acompanhando. Você também pode mandar suas dúvidas aí embaixo nos comentários, mandar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão. Até mais. Fiquem com Deus.